Hoje vamos falar sobre Fantastic Planet, dirigido por René Laloux e premiado no Festival de Cannes em 1973. Essa obra combina elementos de ficção científica e com um enredo surrealista, inspirado no Salvador Dalí. Inspirado no romance de Onze séries de Stephen Wu, pseudônimo de Pierre Parot, que apresenta paralelos significativos com o enredo do filme. Por que tudo é tão esotérico? A história começa com uma mulher correndo em desespero, segurando seu filho no braço. Ela está sendo perseguida por uma criatura azul de enorme porte, conhecida como Drag, ou Trag. A perseguição é intensa, revelando que os Drags veem essa mulher e seu filho como insignificantes, meras formigas, ou Ons, que são humanos, e eles são tratados como inferiores por essa raça avançada, que são os Drags. Esses Ons foram transportados para o planeta Igan, de uma maneira inexplicada, na obra. Porém, nesse ecossistema são considerados seres primitivos. Alguns vivem em comunidades arcaicas, enquanto outros são tratados como animais de estimação ou brinquedos pelos Drags. Neste contexto, a perseguição é implacável e a mulher, ao tentar proteger seu filho, ela acaba sendo morta pelos Drags e deixando a criança à mercê dessas criaturas. Uma Drag com nome de Tiwa pega essa criança para cuidar, como se fosse um cachorrinho, colocando uma coleira nele, e o bebê vai passando um tempo e ele vai crescendo. E ele até tenta fugir, mas a Drag tem um dispositivo que ela puxa a criança, que tem o nome de Ter, sem nenhuma dificuldade, então ele não consegue escapar. O Ter passa por um crescimento e desenvolvimento notável, enquanto testemunha os Drags assumindo o controle nas relações de poder com os humanos. Eles se veem como superiores, exterminando e subjugando os Ons, criando uma alegoria vívida sobre como os humanos tratam os animais, ou até mesmo outros seres humanos semelhantes. Isso destaca a importância dos direitos humanos. A dominação dos Drags é sustentada pelo poder que possuem, especialmente pelo avanço tecnológico, que lhes permitem estabelecer relações sociopolíticas, visando a evolução da espécie. Essa autoridade é exercida de maneira surreal, transcendendo o físico para adentrar o âmbito espiritual, psíquico, conectando-se a meditações com meio de troca de informações entre corpos, acoplando-os entre bolhas. E isso não é por acaso. A arte ela tem relação sociopolítica, principalmente quando a gente vai falar de Ons e Drags, porque em 1970 a França recebeu vários imigrantes, principalmente imigrantes do norte da África e também da Argélia, também do Marrocos e Tunísia. Essa imigração está ligada com diversos fatores, incluindo o acordo de trabalho entre a França e esses países, bem como mudanças econômicas e políticas. Nos anos de 1960 e 70, a França assinou acordos bilaterais de recrutamento de mão de obra com vários países, visando suprir a demanda de trabalhadores em setores específicos, como a indústria e construção civil. Muitos imigrantes vindo de países foram inicialmente contratados como trabalhadores temporários, e esses trabalhadores não tinham tantos direitos e eram muito maltratados nesse âmbito industrial e proletário. Conforme Ter começa a crescer e a compreender o seu mundo ao redor, ele percebe que a Tiwa não é uma criatura tão ruim. Ela trata ele como um animal de estimação qualquer, adornando com roupas ridículas, mas cuidando dele de uma maneira mais afetuosa do que os outros Drags, que tratam os Ons como se fosse participantes de briga de galo, explorando-os sem permitir um confronto direto. Essa dinâmica se reflete nas impressões cinematográficas dos personagens, principalmente nas expressões dos Ons, que exibem melancolia e distâncias na cena, enquanto os Drags parecem serenos e gradualmente se tornam mais imponentes nas filmagens, especialmente durante as suas meditações, que são retratadas de forma grandiosa, quase divina, em sua busca pelo conhecimento. Fantastic Planet é conhecida por sua trilha sonora marcante e também requisitada, composta por Alan Goregar. A sua música desempenha um papel crucial na construção de um mundo alienígena, com ficção científica, e também ela apresenta algo
contemplativo na atmosfera do filme, principalmente nas suas meditações. O Ter consegue uma brecha para fugir e leva o colar de aprendizado que ele tanto almejou, porque esse colar seria muito bom para a jornada dele. Fugindo, os pais da Tila conseguem descobrir que ele não estava mais lá, e a Tila também. E no caminho, Ter correndo e indo para outro lugar, os pais da Tila mandam a Tila usar o dispositivo que faz o colar puxar ele de volta. E fizeram isso. E quando ele foi puxado, ele parou numa floresta. E no acaso, uma mulher ajuda ele e tira aquele colar. E eles fogem daquele lugar, procurando um lugar melhor. Mas agora com um pouco mais de seguridade por causa do colar, que é o colar do aprendizado. Enquanto Ter e sua nova amiga exploram o caminho em busca de um local seguro, o ambiente se transforma em uma paisagem estranha e arisca. A biodiversidade peculiar do local é mostrada, destacando sua singularidade. E eles chegam a uma árvore imponente, habitada por outros Ons, refugiados e escondidos. Ao conhecer o Ter, os Ons zombam da sua vestimenta, que é estranha para aquele povo, enquanto o dispositivo em sua posse cria uma dualidade de opiniões entre aqueles que buscam conhecimento e evolução e aos que o temem, porque eram dos Drags e podem ter possíveis efeitos negativos por vindo dos seus maiores inimigos. Essa situação gera uma disputa política entre dois líderes. O protagonista se vê obrigado a batalhar contra o seu adversário, que é seu inimigo político, vamos dizer assim. E estranho como essa briga se desenrola. Basicamente, os Ons têm dois bichos muito estranhos que têm um bico afiado que é amarrado à barriga deles. E ele usa esse bico para atacar e para causar ferimentos. E ao morder o oponente, ele se fere, né? O Ter, em um ato de defesa, ele acaba por matar seu adversário com uma mordida no pescoço, conquistando assim a posição de novo líder naquela comunidade. E sua vitória neste embate estranho eleva sua posição moral naquela grande árvore habitada por Ons. Os Ons começam a consumir o fone de conhecimento e absorvendo aquelas informações e organizando expedições semelhantes a formigas em busca de alimento. Eles trazem sua descoberta de volta para a grande árvore, transformando em um centro de aprendizado. E apesar de estarem dentro da segurança da grande árvore, os Ons ainda enfrentam ameaças de predadores, como um pássaro de bico avantajado, semelhante a um tamanduá, que invade sua casa e inicia um ataque voraz. O grupo entra em pânico, mas um guerreiro entre eles tem uma ideia de caça. O guerreiro lidera o grupo em uma estratégia ousada, conseguindo se safar do predador, e até mesmo matando o pássaro. E a situação leva a um momento de triunfo, mas também desencadeia um surto de euforia no grupo. Neste momento, o Ter é oficialmente batizado, simbolizando sua aceitação total na comunidade On. O sangue do pássaro se torna um elemento ritualístico, marcando não apenas a sobrevivência do grupo, mas também a integração do Ter como membro respeitado e reconhecido na sociedade On. Os Drags, que até então estavam em segundo plano, retornam com um plano maquiavélico para eliminar todos os Ons, que habitam em uma vasta região, num parque. Eles decidem usar um método drástico, que é detetizar a área onde todos os Ons estão concentrados. No entanto, o Ter percebe a ameaça iminente dos Drags, mas o grupo duvida dele, dizendo que não tinha nenhum perigo. Os Drags surgem imponentes com outros Ons que usam a máscara de gás e eles estão procurando pelos habitantes. E os Drags, com o objetivo de matar os Ons, utilizam cápsulas de gás tóxicos e jogam na árvore, no lugar onde eles estavam habitando, e resulta na morte de muitos Ons. O protagonista, que agora está em um relacionamento romântico com sua amiga, age rapidamente para salvá-la, conseguindo escapar junto de um pequeno grupo de Ons.
Eles se esconderam no matagal enquanto os Drags rondam a região. Mas 2 Drags descobrem o esconderijo e começam a pisotear os Ons, como se fossem insetos, e em um ato de coragem o grupo revida, derrubando e matando um dos Drags, fazendo o outro fugir em pânico. Após o incidente traumático com os Drags, o grupo de Ons sobreviventes toma a decisão de migrar para um local distante, longe de ameaça dos mesmos. Enquanto isso, os Drags realizam reuniões de conselhos políticos, expressando raiva pela morte de um dos seus próprios membros. Há debates intensos sobre como lidar com os Ons, com alguns defendendo a eliminação total e inclusive dos domésticos, enquanto os outros argumentam por um consenso e um caminho mais pacífico. Os Ons encontram um local repleto de objetos abandonados pelos Drags. Com o conhecimento adquirido, conseguem utilizar essa tecnologia para construir 2 foguetes. No entanto, devido à falta de recursos e utilizando apenas sobras de Drags, a construção dos foguetes demora muitos anos, e ao finalizar as naves, o T já se tornou um adulto formado, agora com a sua própria família. Com o foguete pronto, os 2 foguetes estão totalmente páreos para voar. Os grupos de Ons estão preparados para deixar o planeta Igan e buscar refúgio no Planeta Fantástico. No Fantastic Planet, a lua dos Drags é a expectativa inicial de paz e é rapidamente interrompida durante os preparativos do lançamento dos Ons. E os Drags atacam a base dos Ons, forçando-os ao decolar antes do planejado. Ao chegarem e pousarem no Planeta Fantástico, uma nova surpresa aguarda os Ons. Eles se deparam com corpos gigantes que lembram os anjos de Evangelho, vamos dizer assim, e é uma visitação intensa que causa perplexidade nos Ons. Esses corpos gigantes, aparentemente imóveis, são utilizados pelos Drags como ferramenta de meditação. Os Drags se acoplam em esses corpos em um estado de meditação e transcendental, conectando espiritualmente em bolhas que flutuam em direção ao planeta fantástico. Essa experiência é uma metáfora para a evolução da raça Drag, uma conexão vital que sustenta a sua sobrevivência. A interação dos Drags com esses corpos gigantes se desdobra com uma dança cósmica. No entanto, para os Ons, isso é interpretado como uma ameaça iminente, já que antecipa os riscos de serem pisoteados novamente. Em resposta, os Ons reagem com raiva, pegando uma arma de raio laser e destruindo os corpos gigantes, interrompendo assim o processo de transcendência dos Drags. Com os Drags completamente destabilizados e sentindo-se ameaçados pela destruição dos corpos divinos que foram feitos pelos Ons, eles optam por negociar um acordo de paz. Esse acordo resultou na saída dos Ons do planeta fantástico, que é a lua dos Ons, e eles decidem habitar em outra lua, distante dos Drags, para evitar futuros confrontos, mas ambos concordam em continuar colaborando com o objetivo de evoluir ambas as espécies. Este é o desfecho da história, um final conciso, mas que reflete o conturbado produção do filme. Filmado em Praga, na República Tcheca, a produção foi interrompida diversas vezes nos anos 60, principalmente devido a motivos políticos, incluindo a invasão soviética de 1968. Essas interrupções na produção podem ter influenciado a brevidade no final, mas ainda assim a narrativa consegue transmitir a mensagem da cooperação entre duas espécies distintas. Obrigado por assistir o vídeo e, por favor, dá um like por esse vídeo, porque estou apenas começando.